Gemerson muito perto de virar reforço do Corinthians e no vídeo de hoje do canal do Nicola te apresento todos os números dessa negociação. Quero falar também sobre o presentão de R$400 mil que o Neneca, goleiro do Flamengo, faturou. Tem informações importantes sobre Martim Benítez, meia do Vasco que está sendo comprado junto ao Independente, e para completar todos os detalhes da troca envolvendo o Potker, que está indo em definitivo para o Cruzeiro, e o Maurício, que vai ser jogador do Internacional. Agora sim, negociação saiu do papel. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter todos vocês por aqui. Antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, se liga nessa dica esperta. Fala aí pessoal, passando para dividir uma excelente notícia com você que acompanha o canal do Nicola. Quem não gostaria de ganhar salário de jogador de futebol por pelo menos um mês? É óbvio que você quer, né? Sabia que você pode trabalhar acompanhando jogos de futebol da sua casa e ganhar uma grana com isso? Agora vem a parte importante: a galera da Full Trader Sports está sorteando até R$100 mil para todo mundo que se inscrever de graça na promoção. Eles vão ensinar você a ganhar dinheiro de casa, acompanhando a jogos de futebol, e ainda vai rolar um sorteio de até R$100 mil para você começar com o pé direito. Clique no link na descrição desse vídeo e coloque seu nome no sorteio. Você não vai ficar fora dessa, né? Bora começar o vídeo falando a respeito da troca envolvendo o Cruzeiro, Internacional, Potker e Maurício. Negociação que estava praticamente fechada na metade da semana, deu para trás, mas de sexta para sábado a coisa andou. E ao longo desse sábado, antes de gravar o vídeo, conversei com dirigentes do Cruzeiro e do Internacional e posso te garantir que faltam pequenos detalhes burocráticos. Como é que vai funcionar? O Potker, que tinha contrato com o Inter até maio do ano que vem, vai em definitivo para o Cruzeiro, mas durante esse período até maio, o Inter ainda ajuda o Cruzeiro com parte do pagamento dos salários. A partir daí, o Cruzeiro passa a ser dono da maior parte dos direitos econômicos e o Inter fica com uma pequena fatia de ouro na possibilidade de uma venda futura. Essa negociação vai ser casada com a ida do Maurício, uma das promessas da base do Cruzeiro para o Internacional. O Maurício vai assinar um contrato de 5 anos com o Inter e vai manter boa parte dos direitos econômicos presos ao Cruzeiro. Cerca de 40% vão ficar com o Cruzeiro, o Inter vai ficar com 20% e o restante segue vinculado ao Desportivo Brasil. O Internacional consegue um jogador extremamente importante gastando muito pouco. Ao que consta, ele vai pagar R$1.200.000 ao Cruzeiro. Aí você pode estar se perguntando, mas qual é a vantagem do Cruzeiro de liberar o Maurício por R$1.200.000? É que além de ter o Potker na jogada, o Cruzeiro ainda tem a convicção de que o Maurício tem mais chance de se valorizar e chamar a atenção, por exemplo, de clubes do exterior, jogando na primeira divisão com a camisa do Internacional, do que disputando a Série B. O Maurício chega ao Inter para ocupar o espaço que era do Bosquilha. O Bosquilha passou por um procedimento cirúrgico no joelho, rompeu os ligamentos do joelho e não volta mais nessa temporada. Boa notícia para o torcedor do Vasco. O Independente da Argentina aceitou a proposta vascaína para compra em definitivo do Benítez. Ao longo da semana te contei que o Vasco fez uma primeira oferta longe dos $4 milhões previstos em contrato e a resposta do Independente foi não. O Vasco melhorou essa oferta e se aproximou dos $4 milhões. Quer pagar metade à vista, ou seja, $2 milhões nesse momento, e os outros $2 milhões vão ser pagos no futuro em outras duas prestações. O Independente, apesar de garantir que tinha proposta da Turquia, da Arábia Saudita e da Rússia, acabou optando por fechar com o Vasco, até para atender à vontade do Martim Benítez, que está absolutamente satisfeito com a vida no Rio de Janeiro. Ele virou titular absoluto do time e talvez hoje seja a peça mais importante do Cruz Maltino. São 18 partidas e 2 gols marcados desde que ele se mudou por empréstimo para o Vasco da Gama. Essa negociação vai ser sacramentada na próxima semana, quando o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, viaja a Buenos Aires para se encontrar com os dirigentes do Independente. Mas o próprio Independente já dá o negócio como praticamente certo, faltam detalhes burocráticos e essa visita do presidente vascaíno, além do depósito dos $2 milhões. Como é que será que o Vasco vai conseguir esses $2 milhões em momento de tanta dificuldade, com salários atrasados, com uma série de pendências financeiras? É possível até que o Campelo tenha conseguido a ajuda de algum investidor. Vale a lembrança de que estamos em época eleitoral e o Alexandre Campelo é um dos candidatos à presidência do Vasco, marcada para os próximos dias. Bora falar agora sobre o presente que o Hugo Souza, mais conhecido como Neneca, o goleiro do Flamengo, ganhou. Presente de R$400 mil. Vamos explicar direito essa história para você entender. No dia 16 de outubro, o Neneca e a noiva foram vistos em uma concessionária da Jaguar lá na Barra da Tijuca.
E noticiou-se recentemente, notícia publicada pelo Extra, que ele adquiriu um carro, um Jaguar modelo F-Pace Prestige, no valor de R$400 mil. O Neneca se apressou em dizer que não foi ele quem comprou o carro, e sim ele ganhou dos seus empresários. Entre os empresários do Neneca está o Alan Bahia. Lembra dele? Foi zagueiro e inclusive jogou no Flamengo de 2000 a 2004. Jogou no Japão, entre vários outros clubes, e teria sido um presente do empresário do Alan Bahia para que o Neneca ficasse feliz. Afinal de contas, as coisas vão muito bem para o goleiro rubro-negro. É importante dizer que a renovação do contrato entre o Neneca e o Flamengo ainda não foi sacramentada. Conversei com o dirigente do Flamengo antes de gravar esse vídeo para saber em que pé estava e percebi, pelo menos é uma impressão que eu fiquei, de que o Flamengo quer resolver primeiro o contrato do Diego Alves para depois anunciar a renovação do contrato do Neneca. Pode ser até que uma coisa esteja casada à outra. Se o Diego Alves não ficar, a tendência é que o Flamengo dê um outro tipo de contrato para o Neneca. Ele vai passar a ser certamente o grande jogador para a posição. Nesse exato momento, o Neneca ainda continua com um salário bem inferior aos demais, é dono do menor salário entre todos os titulares, e o fato de estar andando com um carro de R$400 mil acabou repercutindo ligeiramente mal entre os dirigentes do Flamengo. Não para o Neneca, quanto a isso não há problema nenhum, mas esse dirigente com quem eu conversava afirmou: se ele falhar a partir de agora, vai ter muita gente, inclusive torcedores do Flamengo, atribuindo culpa a esse carro de R$400 mil, que nada tem a ver com o Neneca, pelo menos ao que consta, foi de fato um presente do empresário. Por que o empresário poderia querer dar um carro desse valor? Talvez para garantir que o Neneca não abra mão do contrato entre as partes. É natural que qualquer jogador que surja bem chame a atenção de outros empresários, e é bastante comum também que os empresários, para não perderem a procuração, deem presentes bacanas. Esse de R$400 mil chamou bastante atenção, até porque o Neneca, na foto que aparece com o carro ao lado da noiva, ele foi buscar o carro na concessionária de chinelo, o que só chamou ainda mais atenção nas redes sociais. Se você quiser saber a minha opinião, para mim não muda absolutamente nada se ele anda de Fusca, de Gol, de Passat ou de um carro de R$400 mil. O que importa é como ele se comporta debaixo das traves, dentro do gol do Flamengo, e o comportamento do Neneca até agora tem sido exemplar. Assim que o novo contrato entre o Neneca e o Flamengo for assinado e divulgado, ele vai passar a ter uma multa rescisória de 70 milhões de euros ou 460 milhões de reais. O vínculo também será prorrogado, ele tem previsão de término em setembro de 2023 e vai ser ampliado até dezembro de 2025. O salário obviamente também vai ser reajustado e a partir daí o Neneca vai passar a ter certamente um salário superior a R$100 mil por mês, o que condiz com sua nova realidade de uma das principais apostas do Gol para o futebol brasileiro em bastante tempo. O Corinthians espera anunciar nos próximos dias a chegada de Gemerson, sim, ex-zagueiro do Atlético Mineiro, defensor que já foi disputado por Liverpool e por Juventus, está chegando ao Corinthians por um valor bem baixo. E o Corinthians só conseguiu avançar nas negociações ao longo desse final de semana depois que o Atlético Mineiro desistiu de contratar o Gemerson. O Alexandre Matos, que é o diretor executivo de futebol do Galo, chegou a procurar o pessoal do Mônaco para entender as condições do negócio, mas quando o Sampaoli foi comunicado sobre o interesse do Atlético, o Sampaoli disse que não tinha interesse em relação ao Gemerson. A partir daí o Atlético virou carta fora do baralho e o Corinthians, sem grandes concorrentes, avançou demais nas negociações. Informação que me foi confirmada por gente do Corinthians e também por pessoas próximas ao Gemerson. A expectativa é que entre segunda e terça-feira todos os documentos estejam assinados e o Gemerson possa vir para já jogar nas próximas partidas com a camisa do Timão. O Corinthians havia oferecido num primeiro momento 600 mil euros ou 4 milhões de reais ao Mônaco pelo empréstimo e também como uma ajuda no pagamento dos salários. O problema é que o Gemerson ganha 100 mil euros por mês livres de impostos. Trazendo para nossa moeda, estamos falando de 670 mil reais. Com os impostos, o salário do Gemerson gira na casa dos 870, quase 900 mil reais. A pessoa com quem eu conversei do Corinthians antes de gravar o vídeo assegurou que o Timão não precisou aumentar os valores, mas, só para trazer os dois lados, a informação que eu tenho é de que o Mônaco desejava 1 milhão de euros só para liberar o jogador por empréstimo e que a partir daí discutiria como é que funcionaria o salário. Independentemente das cifras, a chegada do Gemerson ao Corinthians precisa ser comemorada pelo torcedor.
Trata-se de um grande jogador, 5 convocações para a seleção brasileira, 2 partidas disputadas pela seleção principal, já foi muito importante no Mônaco. É bem verdade que só jogou uma vez em 2020, isso também tem a ver com o fato dele não querer renovar o contrato com o Mônaco, a partir daí ele foi escanteado. Isso também tem a ver com o fato de um novo técnico não contar muito com ele, mas o Gemerson certamente não desaprendeu. E no Corinthians vai formar uma das melhores duplas de zaga do país ao lado do Gil. É muito bom no jogo aéreo, tem muita velocidade, é ótimo no 1 contra 1, certamente evoluiu bastante taticamente. Acho que o Corinthians acerta em cheio com a contratação do Gemerson, que fica por empréstimo até a metade da temporada e a partir daí ele fica livre para definir seu futuro, se continua no Corinthians, se volta para a Europa, se vai jogar em outro time. Só para fechar, queria contar também que o Corinthians segue em busca de um atacante de velocidade. E não se surpreenda se esse ponta vier do exterior, jogador badalado. Estamos em época de eleição no Timão e qualquer possibilidade de contratação de jogador importante certamente pode trazer frutos pro candidato do André Sanches ou do Duílio Monteiro Alves em uma das eleições mais concorridas e difíceis dos últimos tempos no Parque São Jorge. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola é bem fácil. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Fechado? Nos vemos a qualquer hora assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau, tchau!